Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Vou ajeitando aqui. Mais uma live, mais uma vez falando do Conexão Positiva. E hoje a gente vai falar sobre cair em si. É a única queda que te coloca em pé. Então, vai chegando o pessoal aí, a gente vai começando devagarinho aqui, ajeitando as coisas todas aqui que a gente precisa. Como é que tá o áudio aí para vocês, galera? Sejam todos bem-vindos. Coloque nos comentários aí. Vamos compartilhar aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, estar aqui com vocês é fantástico. Vamos lá. Gente, legal. Hoje a gente vai falar sobre cair em si, a única queda que te coloca em pé. Mas o que quer dizer isso, né? Olá, Leni. Aí, Mal, grande. Legal estar aqui com você. Gente, quando a gente fala cair em si, é ter uma consciência maior sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Hoje à tardinha, eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava trocando uma ideia a respeito disso. Sabe por quê? Porque na vida a gente vai conhecendo. Boa noite, Claudete. Boa noite, Paulo. Boa noite, Nelson. Sejam todos bem-vindos. Todos vocês que estão assistindo. Na nossa vida, muitas vezes, a gente entende pela nossa trajetória, pela nossa experiência de vida, por tudo que a gente conquistou ao longo da vida. E a gente passou por algumas dificuldades, a gente viu muita coisa acontecendo ao redor da gente e a gente fica com uma experiência muito grande a respeito de nós mesmos e a respeito dos outros. Então, a gente começa a avaliar, a gente começa a entender... Boa noite, Odair. Boa noite, Christian. A gente começa a entender que a gente sabe muito da vida. E que talvez a gente não precise de mais nada. E talvez esteja aí um ponto de interrogação. Por quê? Oi, Adri, seja bem-vinda. A gente entende tanto da vida. A gente entende de um monte de dificuldades que a gente passou. A gente sofreu, a gente riu, a gente entendeu da vida. E daí... Boa noite, Laerte. Fazer a viagem, que eu acredito que é a viagem mais importante, que é a viagem para dentro da gente mesmo, a viagem de autoconhecimento, é uma coisa que não bate muito legal. Boa noite, Lidiane. Sabe por quê? Porque se a gente já passou por tudo isso na vida, se a gente já entendeu todas as dificuldades que a gente teve, e agora vamos falar em autoconhecimento, mas para quê? Eu não preciso. A gente cansa de dar treinamento, a gente cansa de dar palestra nos mais longínquos recantos desses estados aqui do sul, que é onde a gente mais atua. E normalmente, nas palestras, a gente vê as pessoas se cutucando. Olha, a fulana devia estar aqui. Olha, a ciclana devia estar aqui. Assim como vocês que estão olhando agora essa live, estão observando algumas coisas, estão entendendo sobre algumas coisas. Boa noite, Sabrina. E deve estar pensando assim, o fulano, a fulana deviam estar aqui assistindo essa live. Ouvindo essas palavras, ouvindo isso. Como é interessante, porque a gente normalmente julga no outro a necessidade. A gente julga no outro o que ele precisa melhorar, o que ela precisa melhorar, mas a gente não faz uma análise profunda do que nós precisamos fazer, do que realmente nós precisamos nos conhecer. Sabe, gente,
no Conexão, quando a gente faz o Conexão Positiva, que é inteligência emocional, inteligência espiritual e autoconhecimento, a grande maioria das pessoas vai lá por inteligência emocional. A grande maioria. Boa noite, Ziane. Boa noite, Léo. A grande maioria vai por inteligência emocional. Não vai pela inteligência espiritual e também não vai pelo autoconhecimento. Por quê? Porque a gente julga que não é necessário. Porque não é a nossa praia. Porque a gente não precisa disso. E daí quando a gente fala sobre cair em si, se entender profundamente, entender os seus limites, entender as suas fortalezas, entender algumas coisas que lá dentro você precisa repensar. Parar, olhar por um horizonte, olhar por um prisma diferente. Boa noite, Dot. E talvez seja essa a reflexão que a gente precisa fazer. Talvez, nesse momento, tá caindo algumas fichas para você. Faz sentido isso que eu coloquei para você? Comenta aqui, bota aqui nos comentários se faz sentido para você. Porque essas coisas são fundamentais. Mas a gente só se dá conta quando a gente cai em si. Quando a gente para, quando a gente percebe. Quer ver um exemplo? Vai que no dia de hoje você discutiu com alguém. E naquela hora você explodiu, perdeu a cabeça, falou tudo que queria falar, sabe? Eu sempre brinco que a pessoa não teve filtro. É aquilo que veio da cabeça, foi para a língua e foi para fora. Botou tudo para fora. Obrigado, Mal, isso aí. Boa noite, Simone. Botou tudo para fora. Brigou. Enlouqueceu. Passado algumas horas, você olha para aquela pessoa, porque a gente só briga com quem a gente gosta. Com quem a gente não gosta, a gente não briga. A gente evita ao máximo brigar. Sabe por quê? Porque não vale a pena. A gente só briga com quem a gente gosta, com quem a gente ama, com quem a gente quer ver bem. Aí a gente briga. Voltando ao exemplo, passado algumas horas, você vai olhar e vai dizer assim, não precisava tudo isso. Não precisava ter sido tão duro. Eu não precisava ter falado tanta coisa que eu falei. E aquilo começa a te doer. Sabe por quê? Porque naquele momento você teve consciência, você caiu em si. E cair em si é a única coisa que pode te colocar de pé de novo. Pé de consciência. Consciência plena do que você está vivendo, do que você está passando. Muitas vezes, quando acontece esse tipo de situação na nossa vida e que a gente enxerga o outro dessa forma e a gente fala tudo que a gente queria falar. A gente bota tudo para fora. Depois a gente vê que não precisava ser tanto, que não era assim. Mas que naquela hora, inclusive, foi importante. Por quê? Porque a gente falou tudo que a gente sentia. É interessante. Mas cair em si é ter um estado de autoconsciência muito profundo, em que a gente começa a enxergar a vida, começa a entender que o erro, ou a culpa, ou tudo que a gente julga não está nos outros, está na gente, está dentro da gente, aonde a gente precisa fazer aquela viagem, que é o convite que eu sempre faço aqui nas lives. Faça a viagem mais importante da tua existência. Viaje para dentro de você mesmo. Busque os seus entendimentos. E sabe, lá no Conexão, a gente não dá um caminho assim, você faz isso e isso vai dar certo. Você faz aquilo e aquilo vai dar certo. Não, a gente não trabalha assim. Mas a gente dá uma luz sobre alguns aspectos, sobre alguns entendimentos. E você vai perceber, através da sua autoconsciência, qual é o caminho que você quer para a sua vida. Eu já fiz inúmeros cursos. Boa noite, Tiagão. Que bom que você está aqui com a gente.
junto com toda essa galera aí que está nos assistindo. Obrigado, gente, por estar aqui com a gente, por estar compartilhando isso. Curta aí, compartilhe, mande para alguém que você acredita que precisa, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos espalhar isso, vamos espalhar essa mensagem. E sabe que a gente começa a enxergar, e eu já fiz muito curso e eu começava a ver assim que existia caminhos prontos. Faça isso e seja feliz. 7 dicas para ser feliz. 10 hábitos dos vencedores. 11 maneiras de postergar, de ser feliz, de ser melhor na sua vida. 12 práticas de otimizar seu tempo, enfim. E são importantes, viu? Tem muita dica boa, tem muita coisa legal, mas eu sempre tive um olhar muito sistêmico, eu sempre olhava por tudo e eu queria entender que eu acreditava que cada um tinha o seu caminho. Por isso que a gente tem o tal do livre-arbítrio. Então a gente vai seguir uma vida, vai seguir uma jornada através daquelas coisas que a gente tem entendimento. A gente vai se abastecendo ao longo da vida dos livros, dos ensinamentos, das pessoas. Ana Paula, seja bem-vinda, perfeito, obrigado, vamos lá. E a gente vai se abastecendo. A gente vai se abastecendo de imagens, a gente vai se abastecendo de sentimentos, a gente vai se abastecendo de livros, a gente vai se abastecendo de experiências. Então, eu não acreditava que tinha um caminho a seguir, uma coisa para ser feliz, uma coisa para evoluir na vida. Eu não conseguia, sinceramente, acreditar nesses caminhos prontos. Mas eu acredito que juntos nós podemos compartilhar uma luz maior que vai te dar um aspecto muito mais amplo sobre os caminhos que você quer para a sua vida, dentro das suas habilidades, dentro dos seus entendimentos, porque cada um de nós carrega dentro de si uma especiaria, uma coisa muito, muito, muito especial. Você é um ser único em todo o planeta. E justamente por ser único, você tem as suas particularidades, você tem as suas ascensões, você tem as suas qualidades, como todo ser humano tem. São qualidades diferentes. São prismas de visões de vida diferentes. Então, eu sempre questionava muito sobre esses caminhos prontos para seguir. E lá no Conexão, a gente dá uma visão, um horizonte muito maior. Mas quem escolhe os caminhos é você. Quem escolhe se vai fazer hoje, amanhã, daqui a pouco, daqui a um ano, ou nunca vai fazer, é você. Você vai ter todas as técnicas, vai ter todo o embasamento, vai ter muito conteúdo. Mas é você que faz a diferença na sua vida. É você que, através do seu conhecimento, através da sua experiência, através de toda essa bagagem que você vem construindo ao longo de uma vida inteira, que vai poder escolher o caminho mais certo para a tua vida. É nisso que a gente acredita. E essa é a grande mensagem. Quando a gente cai em si, quando a gente tem consciência verdadeira e consegue ter também nesse mesmo processo um poder de autorresponsabilidade muito grande a partir deste momento na vida, a gente começa a entender que tudo, absolutamente tudo que acontece nas nossas vidas é única e exclusivamente responsabilidade nossa, de mais ninguém. Então, se você dá uma olhada na sua vida e ela não está muito legal, a responsabilidade é sua. Você pode mudar a sua vida a qualquer momento, a qualquer instante, dentro do que você acredita que é possível. É isso que a gente traz para as pessoas, é isso que eu sempre digo que a gente leva bastante conteúdo lá para compartilhar. Porque toda pessoa que faz lá o Conexão, que está lá junto com a gente,
Ela é extremamente importante porque ela traz uma bagagem. E eu levo a minha bagagem. A pessoa leva a sua bagagem. E lá nós compartilhamos essa bagagem imensa que é da vivência humana, que é das suas experiências. E todos nós saímos fortalecidos. Todos nós saímos melhores. E evolução é isso. Nós estamos aqui em constante evolução. E o que a gente precisa? A gente precisa ser, hoje, um pouquinho melhor do que a gente foi ontem. E como é desafiador, né? Porque a vida vem na direção contrária. E nessa vinda na direção contrária, ela traz muita coisa que vai mexer com a gente. Traz muita coisa que vai nos perturbar, que vai nos parar, vai fazer a gente procrastinar. Mas lembre-se, a escolha é sua. Única e exclusivamente sua. Mal, perfeito, ganhei a noite ouvindo, assistindo essas sábias palavras. Gratidão, Mal. A escolha é sua. Sua, só sua. Então, reflita sinceramente. E pense, reflita. Será que eu não preciso pensar um pouquinho mais? Será que eu não preciso refletir um pouquinho mais sobre isso que está acontecendo na minha vida? Oi, Ronelza. Ótima reflexão. Boa noite, Ronelza. Será que não está na hora de eu refletir um pouquinho mais, eu entender o que o universo está querendo me dizer? Olha só, eu sempre uso uma expressão. Ó, a Ju também comentou. Boa noite, saímos conhecendo um pouco mais de nós, mais seguros, mais confiantes, com vontade de nos desafiar, tomar atitudes. Gratidão, Ju. A Ju participou com a gente do Conexão, sabe bem do que a gente está falando. Tem uma frase que eu uso muito no Conexão, que as tuas maiores certezas estão ligadas às tuas maiores dificuldades na tua vida. Quando a gente tem certeza absoluta de alguma coisa, e você deve conhecer alguém próximo a você que tem certeza absoluta de tudo, e aquela certeza absoluta baliza a vida daquela pessoa. Obrigado, Simone. E você para pensar assim, mas será que é verdade? Será que é realmente assim? Porque aquela certeza é uma certeza absoluta sobre tudo, sobre todos na vida de todo mundo. Extremamente julgador. Pois é, essa maior certeza, com toda a convicção, é provavelmente a maior dificuldade que aquela pessoa tem. Tudo isso está interligado, está conectado. E eu, quando eu faço uma análise muito profunda sobre tudo isso, sobre tudo que eu venho estudando nos últimos 20 anos, eu também, lá atrás, tinha muitas certezas absolutas. E quando eu falo com outras pessoas que também buscaram a jornada do autoconhecimento e hoje estão desenvolvendo atividades, também falam a mesma coisa. Todas tiveram certezas muito grandes, um tempo enorme das suas vidas. Ana Paula, Marcelo, em um segundo momento gostaria de saber mais sobre esse projeto. Ok, conexão positiva, Ana Paula. A gente entra em contato com você. Assim que terminar a live, a gente entra em contato com você. Obrigado. Faço justo as palavras, querida Ju. A Leonara também participou com a gente. E a gente vê muito claro isso, que essas certezas absolutas na nossa vida, elas acabam nos deixando numa zona muito confortável, porque é muito mais fácil eu julgar o outro, é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro daquilo que eu não consigo desenvolver, daquilo que eu não consigo fazer. Então, quando a gente tem muitas certezas absolutas, pare um pouquinho e dê uma olhada com mais calma. Porque talvez essas certezas absolutas que a gente vivencia no nosso dia a dia e na nossa comunicação sai muita coisa
Como, por exemplo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Você está mandando duas mensagens, uma para o seu cérebro, que você não consegue fazer, e outra para o universo, eu não consigo fazer. E as duas também estão interligadas. E se você acredita que você não consegue fazer, você não consegue fazer mesmo. Se você acredita que você possa fazer, ao menos tentar fazer, você vai tentar. Você vai conseguir, você vai tentar de alguma forma fazer aquilo que você não entendia, que você não conseguia. Aí a gente vai falar de mindset fixo e mindset dinâmico. O dinâmico é aquele que está aberto às possibilidades e consegue enxergar isso muito bem. Mindset fixo é cheio de verdades, é cheio de coisas absolutas e não se abre para nada. E talvez aí estejam as maiores dificuldades da vida daquela pessoa. Então, cair em si, que é o tema de hoje, cair em si, a única coisa que te coloca de pé é justamente isso, é cair em si, é se entender, é ter um estado de consciência maior. Mas isso também depende de você. Isso também depende da tua vontade. Isso também depende da tua determinação. Porque, gente, se atirar em uma piscina que a gente não sabe se tem água ou se não tem, é desafiador. Mas lembre-se, se você não pular nessa piscina, você nunca vai saber se tinha água ou se não tinha. Na nossa consciência funciona da mesma forma. Ou a gente tem um estado de consciência maior e busca incessantemente se conhecer mais. E aqui fica a dica: quem se conhece um pouquinho que seja, vai querer sempre se conhecer mais. Porque quem busca essa jornada do autoconhecimento em qualquer esfera da humanidade vai sempre querer mais. Porque nós somos seres desejantes. A gente vai desejar mais, porque aquilo nos faz bem. Aquilo brota dentro da gente uma paz, um equilíbrio, uma vontade, uma coisa quase indomável. E daí a gente vai buscar cada vez mais se entender. A gente vai buscar cada vez mais se conhecer. E como é bom se conhecer. Se aceita. A Ju colocou mais um comentário. A Ju sempre faz uns comentários muito bacanas. E sempre muito assertivo. Se aceitar, querer entender o seu propósito. E cada um de nós que está aqui, que está vivenciando, que está olhando essa live, tem um propósito de vida. Cada um dentro das suas particularidades, cada um dentro dos seus desafios e cada um dentro daqueles amores, daquilo que a gente carrega na nossa vida. Porque fazer a diferença é o que todos nós queremos. A gente vai achar os caminhos através do autoconhecimento, se entendendo mais, sendo mais pleno, entendendo os nossos limites. Vão ser seres mais conscientes, mais conectados. Por isso, conexão positiva é realmente se conectar. Amanhã a gente tem um evento em Venâncio de um grande amigo meu, que eu também fui buscar e ele também já veio para cá para a gente trocar experiências, para a gente entender mais um sobre o outro, entender sobre os seus propósitos, entender de pessoas. A gente começa a se entender melhor, a gente começa a entender o próximo como um semelhante. Porque até então nós julgamos o próximo e daí é só o próximo, não é um semelhante a mim. É interessante isso, né? Faz a gente pensar. Todo ser humano tem um valor incomensurável. Todo ser humano. Em qualquer esfera, ele tem um valor incomensurável. Um valor que não consegue ser medido. E é isso que a gente busca. É isso
que a gente quer para a nossa vida. Se entender melhor para entender tudo ao nosso redor, de uma forma mais plena, mais feliz, mais em paz. O que você busca na sua vida hoje? Pare e pense. Qual é o seu propósito? E descubra dentro de você todas as respostas que uma vida toda você tem procurado. Conexão Positiva. Você quer mais informações? Deixa o seu comentário aqui, a gente entra em contato com você. Conexão é nesse final de semana, o dia inteiro, são 12 horas de treinamento. E amanhã a gente vai anunciar